Bom dia, chegando até a sua casa aqui do programa Voz do Santuário, diretamente do Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, vírgula Santa Catarina. Você participa conosco, 48 3267 3030 ou pelo e-mail vozdosantuário@santuariosantapaulina.org.br. Muitas pessoas já têm telefonado, mandado ali seu recadinho, porque logo mais nós queremos levar a sua intenção para a missa das 10. Hoje, uma missa especial, celebrando a festa, a Assunção de Nossa Senhora e o Dia dos Religiosos consagrados na igreja, homens e mulheres a serviço do Evangelho. Vamos lá, rezando então pela intenção da Terezinha Tondim, ela é de Presidente Messi, lá no Maranhão. Temos aqui também a Janice, temos o João Carlos, a Franciele, a Andréia e tantos outros que já têm mandado o seu recadinho via e-mail. E mais também o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Nós temos hoje cerca de 40 a 50 mil pessoas que estão nos acompanhando, bem como aqueles que já deixaram também o seu recadinho. Vou colocar aqui todos esses pedidos aos pés de Santa Paulina e você já está vendo o nosso convidado de hoje. É uma pessoa que vem aqui para falar um pouco sobre a vida dos consagrados na igreja. Eu estou falando do nosso querido irmão Plácio, ele é lasalista dos irmãos de La Salle e ele vem aqui para falar um pouquinho sobre essa missão bonita. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Bom dia, irmã Neuza. Também bom dia aos telespectadores da TV Século XXI, os internautas, aqueles que nos acompanham pelo Facebook. E, claro, de modo especial, um bom dia a todos os religiosos e religiosas de Santa Catarina. Isso, ele está dando um bom dia muito especial para quem é aqui do estado de Santa Catarina, porque ele é o coordenador da Conferência dos Religiosos de Florianópolis, compreendendo então o estado de Santa Catarina. Então está aí um bom dia todo especial do irmão Plácio para você. Bem como nós estendemos um abraço a todos os religiosos e religiosas que nos acompanham, sejam de congregações aqui no Brasil, como aqueles que nos acompanham via internet na Itália e em outros países também. Então está aí o nosso grande abraço. E você participa conosco. Você participa pelo 3267 3030 ou pelo e-mail. Nosso e-mail, meu e-mail, vamos lá. Isso, vozdosantuário@santuariosantapaulina.org.br. A minha atrapalhada aqui é porque eu vi um grupo bonito na igreja. Vamos voltar para as imagens da igreja, Luiz? Isso. E aí tem um grupo bonito de religiosos e religiosas que já estão chegando de todo o estado de Santa Catarina para a celebração de 15 para as 10. E eu começo aqui perguntando para o irmão. Vimos ali um grupo bonito, eu até dei uma engasgada no que é, porque o grupo já me impressionou. Me promete hoje, irmão? Sim. Olha, essa é a primeira peregrinação da vida religiosa de Santa Catarina como CRB. E nós temos já 45 anos a CRB, a primeira vez. E hoje estão previstos 9 ônibus e totaliza mais ou menos entre 450 religiosos e religiosas que devem estar conosco hoje celebrando essa Santa Missa. É muita emoção, inclusive aqui a apresentadora se emocionando com esse grupo bonito, então, de umas 400, 500 pessoas consagradas na igreja, a serviço do reino. E falando em peregrinação, vocês também estão vindo de uma peregrinação. Aqui o irmão diz que viajou a noite toda, está acordadinho, porque não dá para dormir, né? Com tanta emoção e com tanta coisa bonita que tem para acontecer nesse santuário. Vieram lá da diocese de Chapecó, não é isso, irmão? E você, especificamente, veio da cidade de São Miguel do Oeste, isso, né? E pensando em peregrinação, qual que é o sentido desse peregrinar? Não só para o povo de Deus, mas para a própria vida religiosa. Bem, nós sabemos hoje que esses espaços sagrados, como o Santuário de Madre Paulina ou de Santa Paulina e tantos outros, aliás, que são mais de 200 no Brasil, santuários, eles são espaços de oração, de busca. E nós, como vida religiosa, de modo especial, é importante vir aqui, onde uma religiosa, a irmã Amável, a Santa Paulina, iniciou uma congregação e viveu a sua consagração. E nós aqui estamos para também celebrar o ano da vida consagrada, conclamado pelo Papa.
E, de modo especial, nesse domingo, dia do religioso, dia da Assunção de Nossa Senhora, mais um motivo para nós chegarmos aqui, olhar, como diz, né? Olhar com gratidão o nosso passado, viver com paixão o presente e abraçar com esperança o futuro. Nossa, coisa bonita, tudo muito forte, né? Verdade. E pensando na vida religiosa no estado de Santa Catarina, assim, um pouquinho dessa presença, enquanto número, enquanto realidade atual, enquanto desafio, como é que a vida religiosa se vê nesse espaço? Olha, primeiramente diria que nós somos um número muito significativo aqui em Santa Catarina. Nós somos hoje 90 congregações, que tem mais ou menos os religiosos que residem aqui são 1.576, pela última estatística. É muita gente. Muita gente, que vive em 361 comunidades religiosas. E dessas 6 são contemplativas. Então, e também pertence mais ou menos a 100 províncias hoje. Então, isso em números. Diante do mundo, nós sabemos que existem mais de 3.000 carismas. Imagina 1 milhão de religiosos e religiosas. Faz uma diferença, né? E no nosso estado, acreditamos que nós estamos fazendo a diferença. Agora você me pergunta também sobre a realidade atual. Bem, primeiro a nossa realidade, a vida religiosa está muito fortemente inserida ainda na educação, na saúde e especialmente nas pastorais eclesiais. E claro também na formação e na animação em tantos outros espaços, até mesmo no cuidado com as pessoas mais idosas, religiosas. Mas também percebemos nos últimos anos que houve uma diminuição numérica e um envelhecimento. Então, se coloca muito desafio. Hoje, com certeza, nós precisamos acreditar que tem valor a vida religiosa. E esses são os grandes desafios. Hoje a intercongregacionalidade, a interculturalidade, mesmo a realização de parcerias e especialmente nos associar com leigos que assumem o nosso carisma. Uhum. E aí, eu fiquei aqui pensando, acompanhando o pensamento do irmão, e a pergunta é, irmão, tem um convite para os jovens que estão em casa, para a juventude hoje? Claro que tem. Sobretudo um convite talvez para ser irmão também, não? Também. Não, hoje nós temos a vida consagrada e sempre se falou em vida religiosa consagrada, que é irmãos e irmãs e padres também de congregações. Mas hoje nós precisamos falar de vida consagrada porque existe muito mais lei, também existem leigos e outras pessoas que optam, consagrados por essa causa. Uhum. Que precisaríamos conversar um pouquinho ainda. Então tá aí o convite para o irmão voltar mais vezes para a gente poder conversar sobre essa outra parte, que daí são os consagrados leigos na igreja, né? Mas, irmão, voltando ao número, me impressionou. Sim. São cerca de 1.570 e poucos religiosos. 1.570 religiosos no estado de Santa Catarina, somando 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Pessoas que, de uma forma muito especial, né, e particular também, consagram-se a serviço do outro, do pobre. É essa um pouco a realidade, é consagrar-se para, certo? Sim, porque você precisa ser religioso, ou a vocação é para um chamado, né? Mas um chamado não apenas, mas para dar uma resposta a esse chamado. E então só tem sentido qualquer vocação se você fizer dela, né, uma ação. E eu creio que hoje, mais do que nunca, nesse início do 3º milênio, a vida religiosa tem um sentido todo especial. Porque quando vemos tanta busca do religioso, do espiritual, inclusive firmas hoje fazendo cursos de espiritualidade para seus funcionários, para eles poderem encontrarem mais sentido e trabalharem mais felizes, tanto mais a vida religiosa tem esse sentido de doação. Porque você fazer-se religioso, religiosa ou consagrado, sem doação, sem alegria, sem esta missionaridade, com certeza não vale a pena. Então, muitos jovens ainda hoje querem coisas radicais e a vida religiosa precisa ser vivida com radicalidade. Tá aí, tá querendo um desafio gostoso e bonito? Junte-se a esse grupo bonito no mundo, de mais de 1 milhão de pessoas,
aqui no estado de Santa Catarina, bem como nos demais estados do Brasil. E você pode rezar também pela vocação sacerdotal e religiosa na igreja, como a laical, né? E você ainda dá tempo de mandar seu pedido. Se está com problema de alguma saúde, uma intenção especial, ou uma ação de graça, de repente, como já fizeram aqui o pessoal de Dona Lourdes, aqui de Santa Catarina, de Palmares, no Pernambuco, a Maria, ali de Taquari, Rio Grande do Sul, Maria Luísa, de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Dona Luzia, aqui de Brusque, a Dona Irene, Dona Alice, de Concórdia, em Santa Catarina, de São Bento do Sul, do Rio Grande do Sul também, a Dona Fátima e tantas outras pessoas que estão mandando as suas intenções para a missa. Irmão, nosso tempo está voando, a conversa está boa, mas brevemente qual é o sentido, além de tudo isso que já nos disse bonito, da vida religiosa na igreja, sobretudo nesse ano em que nós somos chamados e chamadas a viver o alegrai-vos? Bem, então a primeira coisa, eu acho que o religioso precisa, o sentido da vida religiosa é ser uma presença alegre. Ou também uma presença de Deus. Eu estive recentemente lá em Bogotá, no congresso da CLAR, e o lema era: escutemos a Deus onde a vida clama. Então eu fico pensando que nós religiosos, religiosas, consagrados, precisamos ajudar o povo a escutar esse Deus, a encontrar onde a vida mais hoje está clamando. E são realidades que nem o tráfico de pessoas, acho que é uma realidade muito candente em nosso estado e também no país. A violência, as injustiças, a migração. Por outro lado, também ser presença do reino, tradicionalmente. Isso é vivido com paixão, com radicalidade, como eu já falei, e muito sentibilidade, né? Dar sentido. Porque se nós não dermos sentido à nossa vida, não sermos essa presença, e especialmente, como foi dito, esse sinal de doação, esse sinal de profecia, de missionaridade. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Santa Catarina é um dos estados que contribui com muitos missionários, aqui no Brasil, mesmo nas regiões do norte, ou em regiões mais pobres, mas também a nível adiantes, né, no mundo. Eu mesmo trabalhei 6 anos na Amazônia e tive a graça de trabalhar 4 anos em Moçambique já. Então são outras realidades, aquilo dá um outro sentido à tua consagração. Tá aí, olha, além de irmão dedicado à causa da educação, que hoje o irmão é diretor, né, do Colégio de La Salle de Peperi, é isso, lá em São Miguel, ele também já tem dado a sua volta pelo mundo, né, marcando presença lá em Moçambique, não é, irmão? Assim como a realidade de Moçambique, a realidade do Brasil, ele já se referiu ao Nordeste e outros espaços, como o Norte também, o Amazonas, são espaços de evangelização. Certo? E as periferias. E hoje, mesmo em qualquer espaço precisamos ser essa presença. Eu acho que a vida religiosa está muito presente junto à igreja hoje. E temos hoje a alegria de ter o Dom Irineu Andreassa, bispo de Lages, que é o nosso bispo referencial da CRB Sul, aliás, da CNBB Sul 4 para Santa Catarina. Então isso nos alegra muito, porque a vida religiosa sem o trabalho junto à igreja e com a igreja também não tem sentido. Irmão, aqui está se referindo ao bispo que logo mais vai presidir a celebração eucarística, né? Dos religiosos e das religiosas aqui do estado. Mas aqui telefona para nós, irmão, a Maria Aparecida, lá de Minas Gerais, de Mogi Guaçu, em São Paulo, de Campinas, em São Paulo, de Indaial, Santa Catarina, de Vicentina, Bom Jesus, em São Paulo, de São João Batista, aqui em Santa Catarina, de Gaspar, também fazendo a sua intenção. Nós vamos encerrar esse programa dizendo assim que vale a pena servir a Jesus, que é o primeiro que nos chama e que chama aos consagrados e consagradas na igreja, não é isso, irmão? Perfeito. O seguimento a Jesus Cristo é o fundamento. Por isso que eu acho que o lema foi muito importante esse ano, Evangelho, Profecia e Esperança, que é o lema do ano da vida consagrada. Evangelho, Profecia e Esperança. Com essa mensagem eu quero agradecer muito ao irmão Plácio, que esteve aqui conosco, o irmão lassalista,
e a todos os laçalistas presentes no mundo, né, também com essa missão de evangelizar. Nosso próximo programa, dia 20 de setembro, nós vamos falar com as irmãs catequistas, estão celebrando 100 anos de presença também no mundo, e elas estão aqui conosco, já acompanhando um pouco toda essa força, né, de chegar até você uma mensagem bonita, de mais religiosos que doaram a sua vida, e aí você vai ficar sabendo disso tudo no próximo programa, no próximo mês, terceiro domingo, a partir das 9h30. Obrigada, irmão. Deus abençoe muito o senhor, a sua missão na igreja. E parabéns pelo nosso dia. Então. Isso, parabéns para nós, né? E nós nos vemos logo mais, então, na Santa Missa. E